Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós seguimos aí o conteúdo no contexto do cálculo estequiométrico ou estequiometria, fazendo uso aí dos conceitos que nós vimos na aula de terça-feira, como massa molar, cálculo estequiométrico propriamente dito, pureza de um reagente e rendimento de uma reação. Então nós vamos resolver aí uma questão de vestibular que faz uso de todos esses conceitos integrados numa questão só. Então, material na mão e vamos lá. Nós temos aí uma questão de vestibular que faz uso do seguinte texto preliminar, né? Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro 2 heptahidratado, ali a fórmula, né? A partir de ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante pesou em um becker 14,29 gramas de ferro metálico de pureza 98%. Adicionou água destilada e depois, lentamente, adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado sob agitação. No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados. Beleza, está lá, é uma questão de vestibular de 2016 da VUNESP, que diz o seguinte: para a síntese do sulfato de ferro 2 heptahidratado, após a reação entre ferro metálico e ácido sulfúrico, a estudante deixou o becker resfriar em banho de gelo até a cristalização do sal hidratado. A seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 gramas. Temos ali as massas molares dadas em gramas por mol do ferro, do enxofre, do hidrogênio e do oxigênio. E a questão pede o seguinte: escreva a equação balanceada da reação global de formação do sulfato de ferro 2 heptahidratado, sintetizado pela estudante, e calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico. Então temos ali, conforme o texto e conforme o enunciado, que o ferro ele reage, né, o ferro metálico, ele reage com o ácido sulfúrico na forma de solução. Portanto, podemos escrever ácido sulfúrico aquoso, ou seja, ele está em solução aquosa, cujo solvente é a própria água. Certo, gente? Nesse caso, nós temos que aí existe a adição de água ao ácido, ok? Bom, nessa reação ocorre a produção de gás hidrogênio, que é deslocado pelo ferro, e a produção do sulfato de ferro 2 heptahidratado. O que é uma substância hidratada? É uma substância que contém na formação cristalina moléculas de água. Ok, gente? Aderidas ali à molécula principal da nossa substância. Então, nesse caso, nós temos que para cada fórmula de sulfato de ferro, nós temos 7 moléculas de água na formação de cada unidade do cristal. Beleza? Alternativamente, nós podemos notar aqui que, como o ácido sulfúrico aquoso, ele forma ali as moléculas de água, isso acontece devido à presença de água, nós podemos escrever também, de forma alternativa, a equação contendo a água como reagente. Não há necessidade, mas pode ser feito. Legal, gente? Então, nesse caso, se preferir, assim a equação fica mais completa e, nesse caso, já está balanceada. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Agora nos resta calcular o rendimento da reação a partir do ferro metálico que é utilizado no processo. O texto preliminar diz que é utilizada a massa de 14,29 gramas de ferro, sendo que esse ferro metálico ele tem um grau de pureza de 98%, certo? Ou seja, é uma amostra de ferro que não é pura. E também temos a informação de que o ácido sulfúrico é utilizado em excesso, o que significa que ele não vai ser um reagente limitante do processo. Então, só precisamos focar mesmo o ferro. Beleza? Nós temos ali as massas molares, o que nos permite determinar as massas molares das próprias substâncias ali envolvidas, que, portanto, são o ferro e, no caso, o sulfato de ferro 2 heptahidratado, certo? Nesse sentido, considerando as proporções da equação balanceada, temos que 56 gramas de ferro
reagindo com ácido sulfúrico, produzem 278 gramas do sulfato de ferro heptahidratado, o nosso produto final. Certo? No entanto, nós temos que os 14,29 gramas de ferro dessa amostra, que corresponde a 100% da amostra, não é de ferro puro. Só 98% dessa amostra é que é composta por ferro. Então, nós temos que saber efetivamente qual é a massa de ferro que está reagindo. Fazendo essa regra de 3, nós temos que a massa de ferro nessa amostra corresponde a 14 gramas. Beleza? Então, se nós sabemos que 56 gramas de ferro reagem produzindo 278 gramas do produto final, os nossos 14 gramas que efetivamente estão reagindo de ferro metálico puro, eles devem reagir para formar qual quantidade do nosso produto final. E resolvendo essa nova regra de 3, nós temos aí a massa prevista de 69 gramas e meio. Por que essa massa é somente prevista? Porque essa é a quantidade em massa do nosso produto final que deveria ser produzida caso o rendimento da reação fosse de 100%. No entanto, nós vemos no enunciado que apenas 52,13 gramas foram produzidos do nosso produto final. O que significa? O rendimento da reação não é de 100%, certo? O rendimento é abaixo de 100%. Então, nesse caso, nos cabe determinar qual é o rendimento da reação. Seria 100% se produzisse de fato os nossos previstos 69 gramas e meio do produto final. Como produziu somente 52,13 gramas, o rendimento dessa reação foi, portanto, calculando a nossa regra de 3 aqui, de 75%. Beleza, gente? Bom, aqui nessa questão nós podemos notar que então estamos utilizando aí os conceitos de massa molar, balanceamento, proporção, rendimento de uma reação e pureza de um reagente ou de um produto. Certo, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!